Aí eu dominei a ferramenta, mas o que eu faço com a ferramenta, cara, eu posso dominar a ferramenta, você pode dominar a ferramenta, outra pessoa pode dominar a ferramenta, mas o resultado que vai sair dali não é a ferramenta, é o que você vai fazer com a ferramenta. Alô, alô, web, tudo azul por aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play. Olha, e hoje tá mais do que especial. Eu estou aqui com ela, aquela que consegue criar as pontes mais incríveis, Joelise Yama. Ó, e Joelise conectou a gente com uma pessoa maravilhosa que veio contar um pouquinho da trajetória incrível. Jo, eu vou te dizer, viu? Você faz conexões que, sério, é inacreditável a capacidade de fazer conexões dessa mulher, gente. Estamos aqui com Juvenal Valentim, o head de lançamento do Grupo Primo, empreendedor, o cara sabe muito, a gente vai ouvir um pouquinho dessa história. E aí, vocês estão bem, gente? Boa. Bom, sejam bem-vindos, Jô e Valentim, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Boa tarde. Eu sou fascinada por pessoas e conexões, né? E aí o máximo que eu posso fazer de me conectar e de conectar outras pessoas, estamos aí. E o Juvenal é fruto de uma conexão feita também. Então, estamos aqui. É verdade. Bom, prazer estar aqui com vocês, espero que seja um papo agregador aí pra galera e vamos nessa. Cara, eu fiquei ansioso, eu fiquei pesquisando sua vida, tá? A gente deu uma de stalker aqui, ficamos atrás, pô, como foi a carreira desse cara? Porque assim, eu acho que aqui no nosso podcast a gente fala muito de pessoas que se conectam e a gente está vivendo uma era de muitas pessoas buscando a internet como um elemento de conexão. A gente vive uma era, Juvenal, das carreiras não lineares. Uma carreira não linear é uma carreira que cria uma oportunidade onde a gente menos entende e quebra a lógica do que era no passado. Aquela carreira, eu vou estudar e vou fazer tal coisa, e a formação tinha uma estrutura mais básica. Para uma era de possibilidades, né? As pessoas hoje podem se reinventar. E a gente quer começar um pouquinho aproveitando cada segundo desse podcast, você contando um pouquinho do que você faz hoje e um pouquinho de como foi seu começo de trajetória, né? Vamos começar assim? Nossa, uma boa pergunta para começar. É importante até ressaltar que esse quadro ele se chama Trajetórias. E é justamente para que pessoas como você possam compartilhar histórias incríveis e resilientes aí nessa jornada. Legal. Muito bom. Eu vi alguns episódios aí, alguns cortes, achei bem legal, acho muito interessante e importante o que vocês estão fazendo. Que bom. Bom, dentro da sua pergunta, né, o que eu faço hoje e como eu comecei. Sim. Tem que ser desde lá do nascimento, não precisa. Cara, mas desde as escolhas, primeiras escolhas, assim. Boa. Vamos lá. Hoje eu ainda faço muitas das coisas que eu fazia há 10 anos atrás, né? Eu vou falar sobre isso mais vezes aqui, com certeza. Mas hoje eu toco lançamentos, eu faço lançamentos, né? Sou head de lançamento do Grupo Primo. E o que eu faço especificamente, tecnicamente, se chama lançamento, né? A gente lança treinamentos, curso online, venda online, são coisas que eu faço. Né? Faço estratégia, lidero times e tudo mais. Então, de forma técnica, são essas coisas. Mas o que eu acredito que eu faço é expandir mensagens de valor, né? Então, coisas que eu acredito, eu agrego aos projetos e faço isso, ter mais alcance, né? Nossa, que legal. Essa é a minha visão desse meu trabalho. Muito legal. Eu, observando, né, a sua jornada, eu vi que você é um cara muito visionário. Então, quando a gente não entendia basicamente o que era a internet, você iniciou a sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse episódio da internet lá, de escada, as 2 semanas que você levava para baixar programas. Legal. Como você fez para chegar onde está hoje, né? Para chegar no Grupo Primo com conhecimento e agregar valor à história de muita gente. Que legal. Deixa eu contar, eu dividi um pouco dessa trajetória contigo, com o Jô, você com o Lucas. Então, o que acontece nessa jornada? Eu sempre fui uma criança assim, que gostava muito curioso, né? Então, tipo, ficar montando brinquedo, etc. E aí, quando eu me deparei gostava de desenhar também, né? Então assistia desenho, ficava desenhando e tudo mais. Então eu era muito mais nessa parte criativa, apesar que ao longo do tempo eu fui
ampliando mais e abrindo mais a parte mais lógica da coisa, mas o ponto da criatividade foi o que me levou até aqui. Mas o grande desejo que me trouxe até aqui nesse momento, e eu não falo nem de Grupo Clima, eu falo até aqui da minha vida, né, do que eu faço hoje, porque o Grupo Clima ele é muito relevante, mas tudo o que eu fiz, toda a trajetória que eu tracei até aqui, ela me ensinou bastante. Eu sempre falo de parte dela com diversas pessoas que eu vou conversar e sempre agrega muito valor. Mas o ponto eu tinha um desejo de ter uma agência, e eu descobri isso foi de uma forma muito doida, porque eu lembro dessa parte, eu lembro bem, eu estava no carro com meu pai, acho que voltando para casa, e aí morava em Cabo Frio, né? Eu estava numa avenida retona, assim, e aí tinha nessa avenida muitos outdoor, né? Aquelas placonas de rua gigantescas. E o moleque sentado atrás, sabe? Aquela coisa de garoto sentado atrás ali no meio do banco, ali do banco de trás, entre os dois da frente, conversando com meu pai. E eu vi aquele outdoor com uma imagem linda, assim, maneirona, e me impactou muito. Eu, muito desenho, tecnologia, eu já gostava de desenhar e tal. Eu olhei para aquela imagem e falei assim, caramba, que legal, como faz isso? Né? A minha pergunta sempre era, com constância, era como faz isso? Né? Eu pegava o brinquedo, eu desmontava, a minha pergunta era como que monta isso? Como que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? Como que faz isso? Então, essa curiosidade me levou até esse lugar. E aí eu fui pesquisar, né? Eu lembro que eu tinha, acho que, sei lá, 14 para 15 anos, não lembro a idade ao certo, mas eu fui pesquisar e descobri, né? Naquela época não tinha Google muito bem, YouTube não tinha quase nada, não lembro se tinha ainda, talvez não, ou talvez no comecinho, mas eu não me lembro bem. O que eu me lembro é, cara, internet de escada, eu tinha um computador, acho que isso é, putz, meu pai me ajudou muito, meus pais me ajudaram muito nisso, porque ter um computador naquela época não era tão fácil. Então, eu tinha um computador e tinha telefone e tinha acesso à internet de escada, né? Então, isso me ajudou a encontrar essa resposta um pouco mais rápido, mesmo sendo de uma cidade do interior. Já era a internet ou era BBS ainda? Era a coisa mais primitiva ou já era Olha, era a internet de escada, de escadorzinho da UOL, da UOL? sabe? Aquele escadorzinho da UOL que você... Cara, se alguém tirasse o telefone do guincho, do gancho, já era. Já era, né? Acabou a conexão. E aquele barulhinho clássico. Aquela chiada, isso. Se alguém tirou o telefone do gancho, você perdeu tudo que você estava fazendo. Isso era engraçado, dava uma raiva, mas hoje é engraçado. E eu fui pesquisar, né? E descobri que o que fazia, a pessoa que fazia aquelas coisas chamava designer. Né? Designer gráfico, foi para onde eu apontei na direção naquela época. E aí eu segui esse caminho, né? Caramba, eu preciso aprender isso. E aí foi o que a Jo estava falando, você ficou 2 semanas baixando e etc e tal. Então, toda a minha curiosidade ativou esse lugar, e eu fui pesquisar sobre, eu descobri o que era, descobri o que ele fazia, essa pessoa fazia, essa função fazia, né? E eu falei, caramba, quero isso. E aí eu continuei a fuçar e descobri que, putz, o cara mexia com ferramentas específicas, né? Tinha Photoshop, CorelDRAW na época. Paintbrush, rapaz. Na época nossa, ainda tinha Paintbrush. muito. Mas acho que não dava tão nessa época aí não, hein, cara. Eu que tô revelando a minha idade aqui. Tá se entregando aí. Nossa. É porque passa um filme, né? Você tá falando de computador dessa época. O meu primeiro computador foi um MSX. Ainda era antes dos 186, 286. Era antes. Caramba, se entregou bem agora. Pode fazer pesquisa aí, pessoal. MSX aí é antigo. Era via fita, não tinha disquete, era fita que você botava. Era fita? Nossa, não, o meu era disquete, cara. Nossa, fita, você foi longe. A tela preta, hein, Lucas? Cara, mas eu acho, ele pegou a era da internet já, né? Então, pra uma pessoa curiosa, Sim, pra uma pessoa curiosa, isso é prato cheio, né? É prato cheio. Não tinha em todos os lugares ainda, né? Era muito, cara, muito difícil você achar um lugar com internet. Mas eu tinha, e acabava que o lugar que tinha internet se tornava um point dos amigos, né? Então, a minha casa se tornou isso também. Mas putz, tive esse privilégio de conseguir pesquisar e encontrar o que era essa função, essa profissão, quem é essa pessoa, o que ele fazia. Eu descobri tudo isso, e aí cada coisa que eu descobri, eu fazia mais pergunta e ia
cavando mais, cavando mais, cavando mais, até que eu cheguei no Corel Photoshop e eu falei, putz, não existe curso disso, onde eu estudo disso, né? Aham. Falei, vou baixar aqui, arrumei um jeito de baixar com toda a minha curiosidade, né? Naquela época, Sim. o meu jeito de baixar, o jeito de usar o programa. É. E aí aprendi fuçando ali, de forma autodidata. Então Uhum. foi mais a minha formação como autodidata ali, de baixar e fiquei 2 semanas baixando o programa ali, computador Caraca. ligado direto, que era gigantesco, né? 52 kbps de velocidade na internet. Imagina, 52 kbps, hoje você não baixa um Baixa GIF. nada, um GIF, é. Foram quantas caixas de disquete esse programa aí? Cara, olha, foi doideira, mas eu lembro que não dava para fazer mais nada no computador, né? É. Era isso. É pesadão, né? Diga Pois aí. é. Quando foi, Juvenal, que virou a chave e você adotou a questão da arte de imprimir dinheiro usando a internet? Olha aí, essa já vai por uma ponta, eu vou chegar lá para a gente só criar uma ligação nesse meio termo aqui, porque é importante. Mas eu descobri isso, falei, cara, vou ser isso, estudei, baixei autodidata, fui fazendo, aí comecei a fazer cartãozinho de visita para os amigos do meu pai, e fui aprendendo, até que um dia eu falei assim, putz, eu preciso fazer mais, aprender mais e tudo mais. Aí eu peguei a lista amarela, sabe a lista amarela? Sei. Uhum. Comecei a procurar assim gráfica, Aham. e aí ali na letra G e gráfica, né? Eu Sim. sabia onde era essa pessoa trabalhava. E isso eu devia ter, sei lá, acho que 17 já, talvez, Pô, então por aí. uma iniciativa grande, né? E eu ligava para as gráficas da região, né, perto ali, Aham. Cabo Frio, Búzios, Arraial e tudo mais. Ficava ligando para próximo, peguei DDD 022 e fui ligando. Precisa de designer? Tá contratando designer? Contratando designer e tal. Aí encontrei uma, cara, que era, no bairro vizinho, assim, uma graficazinha de bairro, que foi onde eu aprendi todas as coisas que me levaram a ter a minha agência. Aprendi e me conectei, né? Você estava falando de conexão no início, e esse tempo para mim foi muito importante, porque eu fui nessa gráfica como designer ali, né? Me vendi como designer e tal. Cheguei lá, encontrei um cara que chama Marcos, chamava ele de Marquinhos, Ó, e foi basicamente o meu mentor ali no design. O cara mandava legal. muito ali no Cora, no Photoshop, Illustrator, e eu aprendi vendo ele fazer e fazendo as paradas ali junto com ele num período de muita intensidade, que eu ficava só fazendo isso. E aí, Aham. como era uma gráficazinha de bairro, eu passei por todas as estações, né, ou todas as áreas ali dentro. Sim. Então, tipo, na gráfica você tem a área de criação, você tem a área de impressão, você tem a área de produção, onde você corta, cola, adesiva, né, faz todas essas coisas, né, mede, você vai Uhum. fazer um letreiro, você vai na rua, você monta projeto. Então, todo esse mundo, na prática, ali me formou. Então, sempre foi autodidata, sempre encarei o desafio Sim. e fui aprendendo no caminho, né? Eu vi um meme essa semana, inclusive, um meme, não, um vídeo, né? Aham. Não lembro quem postou, cara, mas era um jogo de vôlei de praia. Acho que era a seleção do Equador e Estados Unidos, alguma coisa assim. Mas o Equador estava muito bem e, cara, tava só mandando bola difícil para as duas meninas dos Estados Unidos. E era só aqueles lances, tipo assim, uma era na ponta da quadra, elas devolviam, aí era no fundo da quadra, então na areia, tinha que correr para pegar a bola. E aí o tema do vídeo era assim, é impossível vencer quem nunca desiste, né? Aham. Então aquilo, falei, cara, real, assim, sabe? Tipo, não tem Massa. como não vencer se você nunca desiste, né? Aham. E no final elas ganharam, ali foi um ralizaço doido de correr, pegar bolas impossíveis e no final fazer o ponto. E aí a temática do vídeo era essa, impossível vencer quem nunca desiste. Eu vi isso muito ao longo da minha trajetória, porque, putz, esse foi mais uma prova, assim. Mas Eu tava ali naquele meio, uma pode falar. pergunta. Você tinha esse exemplo em casa? Porque assim, ó, você tá trazendo uma história bem interessante de resiliência e criatividade. Primeiro você contou que você era aquela criança que desmontava as coisas para ver como é dentro. Normalmente essa criança é a que recebe mais nãos na vida, né? Porque pô, você tá desmontando as coisas para ver como é dentro? Não, não, não. E isso vai tirando a criatividade dela, né? Vai colocando. Você veja, muitos engenheiros que eu conheço
eram essas crianças e hoje se consideram, inclusive, pessoas não criativas. Porque a resiliência e a criatividade são características irmãs, né? Criatividade é instrumento da resiliência. E aí você está trazendo uma história que você foi e você se colocou uma pressão, talvez, de profissionalizar esse negócio, né? De trabalhar, e foi 17 anos, correu atrás. Você tinha exemplo em casa, incentivo? Como é que foi isso? Cara, boa pergunta. Meus pais eram pô, sempre muito trabalhadores e tudo mais. Meu pai é um grande empreendedor também, ele Uhum. de muita iniciativa. E acho que o exemplo de resiliência ali para mim, com certeza, foi meu pai. Ele, putz, ele passou por muita coisa na vida e todas Sim. as histórias que ele me contava eram umas histórias de cara, de nunca desistir, entendeu? Aham. Porque ele passou por situações que se ele tivesse desistido ele não estaria vivo, entendeu? Sim, entendi. Então ele me ensinou isso com as histórias de vida dele e com o que eu vi na prática, o que eu vejo até hoje, né? Meu pai tem 53 anos de idade, ele tem a clavícula quebrada, as duas pernas com ferro, mas ele não para nunca, entendeu? Então, Aham. tipo, é um cara que não para. Então, E é uma coisa que eu jovem ele, vi né? é jovem. E muito da minha força vem com esse exemplo, de não parar, entendeu? Então, Uhum. meu pai não é um cara que para, eu também não sou um cara que paro, que desisto. E eu aprendi isso bastante com ele. E, e veio daí, respondendo a sua pergunta, né? Veio muito Aham. daí. A criatividade, cara, é, acho que foi uma coisa que Deus me deu mesmo, assim, na verdade, a curiosidade, né? Sim. Acho que isso foram méritos de Deus. É. E E que não foi tirada, né, pelos lugares que você. não foi. Porque normalmente neguinho tira isso, as pessoas vão colocando muitas Sim. barreiras, né? Não pode fazer isso. Então, isso. Por isso que eu acho que foi muito importante ter o meu pai e a minha mãe como esse exemplo de resiliência, né? A história deles foi tão complexa que eu tive os não, né? Não é que eles não Aham. tiveram, né? Eu Aham. tive. Eu só não parei. E Sim. aí tá a diferença, né? Por isso que o É. lance de, cara, é impossível vencer quem nunca desiste. Isso. Eu não é o não, entendeu? E aí, pô, eu fui crescendo, eu fui avançando, eu fui ficando muito bom em vendas, né? E aí, pô, saí de um mundo onde recebia não porque não podia abrir o brinquedo, etc e tal, para entrar num mundo onde eu recebia mais não do que sim, que é um mundo de vendas, né? Você vai ter atrito com as pessoas, onde você vai receber mais não do que sim. É. E é isso que é, você só tem que descobrir quantos não você precisa receber para chegar no sim, né? E aí, quando você leva a vida desse jeito, com mais objetividade e com clareza de, cara, são 10 nãos e um sim, 10 nãos e um sim. Você sabe o que você precisa fazer, você vai passar pelos não de forma muito mais direta, sabe? Mas Aham. não que não machuque, não que não doa. Eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi também com o Paulo Vieira, no livro dele, né? Acho que foi o Poder da Ação, Sim. ou Tem Poder Quem Age, alguma coisa assim. E tava lá assim, 10% dos 100% da sua vida, 90% é o que acontece, 10% é o que você faz com o que acontece. Uhum. Não, 10% é o contrário. 10% é o que acontece, 90% é o que Certo. você faz com o que acontece. Uhum. Ou seja, o que acontece, cara, é pouco, né? O que vai mudar tudo ali, fazer você avançar ou desistir, é o que você faz com o que acontece. Sim. Então, se alguém te xinga no trânsito, você xingar de volta, é uma opção. 90% foi o que aconteceu, 10% foi o que aconteceu, 90% é o que você faz com o que acontece. Você pode perder o seu dia por causa daquele estresse de alguém que te fechou, Sim. ou você simplesmente seguir o seu fluxo e fazer a sua vida acontecer, entendeu? Então é a Uhum. mesma coisa com os desafios que você recebe na vida. Pelo menos eu procuro pensar dessa forma e agir E- dessa forma. Isso é um pensamento, a gente chama isso em filosofia de pensamento estoico. Os estoicos eram Maneiro. filósofos que nos ensinaram essa ética de comportamento. Olha, existem dois tipos de controle. Ou você controla a situação, ou você controla a sua reação. E a sabedoria, eventualmente, está em discernir o que você pode ou não controlar. Então, é, Exato. é resiliência isso, né? É ser resiliente. Animal. Legal isso. Não tinha olhado por essa ótica ainda. Tenho É, ouvido ainda isso. Maneiro. E é exatamente o que você falou, resiliência e, de fato, entender o que você controla e não controla, cara, muda bastante o jogo, assim, sabe? Até uhum, de como você vai se sentir frente a algum resultado que você teve, entendeu? sim. Então, entender que fazer tudo que você precisa fazer, ser feito na parte que você controla e o que você não controla é isso. É o que vai acontecer e tá tudo bem. Mas é E da aí, hora. e da gráfica para correr riscos de empreender e montar sua agência? Como é que foi esse? Aí foi rápido, cara. Foi rápido, assim. As coisas na minha vida acontecem rápido ou com intensidade, né? Não sei se é rápido, mas com bastante intensidade.
E, eu costumo dizer uma coisa também, que mudanças acontecem rápido. Mudanças acontecem rápido. E eu estava vivendo uma vida de constante mudança, né? Porque eu estava me colocando em lugares que necessitavam isso, ou faziam isso acontecer, ou faziam isso ser possível. Então, quando o meu trade ali foi, eu estava nessa gráfica, cara, aconteceu um monte de problema, o dono da gráfica sumiu, a Kim pegou as coisas dele e foi para um canto, só que lá eu aprendi a, cara, dominar a ferramenta. Aí eu dominei a ferramenta, mas o que eu faço com a ferramenta, cara, eu posso dominar a ferramenta, você pode dominar a ferramenta, outra pessoa pode dominar a ferramenta, mas o resultado que vai sair dali não é a ferramenta, é o que você vai fazer com a ferramenta. Uhum. Então, eu consegui, cara, fazer grandes coisas com a ferramenta, e aí eu aprendi isso, aprendi a lidar com cliente, cara, receber cliente, aprendi a fazer orçamento, vender, aprendi a colar, soldar metalon, aprendi a instalar adesivo, aprendi a instalar letreiro, aprendi como se faz orçamento para negociar, contrato, todas essas coisas, e conheci pessoas, ou seja, conheci representantes de outras gráficas, conheci gente do meio, né? Então, como é importante você se colocar num ambiente que vai te conectar com as pessoas certas. Então, cara, se está interessado sobre o digital, vai no meio, vive onde estão as pessoas do digital. Está interessado sobre o assunto X, vai onde essas pessoas estão e vive lá, porque as coisas vão acontecer, entendeu? É se Cara, colocar no ambiente onde as coisas podem acontecer. essa dica agora valeu milhões, merece um corte, porque Joelise fala isso pra mim o tempo inteiro, velho. E eu não aprendi até hoje. Mas Joelise é a pessoa que fala isso comigo. É. Tipo, parece que foi combinado, né, Jô? Não foi combinado, mas assim, o Juvenal ele traz consigo algo que eu super acredito, que é você não cessar as oportunidades, né, lhe são dadas. E a vida tem que ser assim, e a vida é feita de conexões, né, e de perceber o que está à sua volta. Muito interessante. Mas cliente de gráfica deve ser cliente complicado, não é não? Cliente de gráfica. Nossa, mano do céu, cara. Uma escola, né? Deve ser uma grande escola. Maior escola, velho. Então, não, imagina, cara. Pô, tá tratando de uma, sei lá, você tá fazendo um letreiro ou um flyer para um cara que tá abrindo uma pizzaria, sabe? Ele quer, tá, pô, maior cuidado com o negócio dele, então era desafiador. Mas isso me ensinou bastante, me conectei com essas pessoas. Aí um cara que eu conheci, pô, virou um grande parceiro de negócio meu, chamava Fábio, chama Fábio, né? Ele tá vivo ainda. E ele era representante de uma gráfica no Rio, um bureau gráfico, na verdade, chama Padrão Collor. Se você pesquisar, é a maior do Rio de Janeiro e tal, ela é bem reconhecida no Sudeste. Então, Cara, é um eles são lugar... tipo um lugar que você encomenda as coisas, você manda pra lá e eles mandam de volta? Tipo isso? Tô Tipo ligado. isso. Então, mas é um bureau, né? Então, imagina uma fábrica gigantesca, Aham. porque os equipamentos gráficos, cara, eles são caros, né? Hoje eles ainda são muito caros, imagina lá atrás, né? É. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu falei, vou abrir a minha gráfica, né? Desmoronou tudo lá, eu falei, pô, tô pronto, vou abrir a minha gráfica. Aí eu fui olhar por esse material, uma máquina de impressão era 300 mil reais, eu falei, 17 anos, para 18, como que eu vou fazer 300 mil reais, né? Sim. Não dá. O que eu vou fazer? Putz, não parei por causa disso, né? Porque, de novo, um desafio, as pessoas olham para isso e param frente a isso, né? Então, tipo, eu não parei. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros? Não, porque eu segui acreditando, entendeu? Sim. Até porque tem um ponto da minha vida que foi bem interessante, que vai contra muito, não que vai contra, mas é um movimento diferente do que a sociedade impõe. Então, eu devo dividir aqui. Mas o ponto é, me conectei com o Fábio. O Fábio era representante há alguns anos dessa gráfica e o próprio Fábio tinha um mural offset, né? O offset é aquelas preto e branco. Sim. E a Padrão Collor era a parte do digital, né? Da impressão digital já, que é aquela bonitona, fazia diversas coisas diferentes, camisa, um monte de coisa, fazia um mural gráfico gigantesco. Sim. E aí o Fábio pegava tudo isso a preço de custo, né? Então vou dar um exemplo prático aqui. Na época, os cartões de visitas eram vendidos o milheiro a R$80, a R$100. E na gráfica, na Padrão Collor, a gente pegava era o melhor material que tinha na época, por R$25, entendeu? Eu olhei para aquilo como empreendedor, com a minha visão empreendedora daquele tempo, eu falei, mano, não é possível, eu pego a 25 e vendo a 80, eu posso vender a 60, todo mundo vai começar a comprar comigo e eu vou estar ainda botando mais de 100%, vou tirar o custo aqui e vou estar lucrando isso, aquela continha básica, sabe? De compra e vende, compra e vende, compra e vende. Então, eu fazia arte, cara, maravilha, vou abrir a minha loja. Aí o Fábio foi um cara que me ajudou bastante, cara.
Então, tipo, você se coloca em lugares onde a transformação pode acontecer, onde você vai se conectar com o mundo que você quer, você acaba conhecendo pessoas que vão, cara, te ajudar nesse caminho, sabe? E o fato Uhum. foi muito importante até certo ponto, me ajudou muito, e eu sou muito grato a isso. E aí, putz, você consegue entender claramente, olhando para trás depois, as pessoas, né? É. Reconhecer as pessoas que foram importantes em cada momento da sua vida. Você já citou duas, né? É Marcos ou Maurício? Marcos, Marcos e o Marcos, Fábio. Marquinho e o Flávio. E o Fábio. Cara, mano, vou O mandar até Fábio, o um Fábio, né? abraço pra eles aí. Fábio e Marquinhos, um abraço pra vocês. Aí, ó. Boa, boa. Aí o ponto aqui, cara, 18 anos, aluguei a lojinha da frente da minha casa, abri minha primeira gráfica. Era um nome ultra criativo, chamava JB Publicidade. Que era meu nome e meu sobrenome, né? General Ah, Beto Valentim, eu botei JB Publicidade, porque JB ficou meio estranho, eu achei na época. sim. E por algum motivo eu achei JB legal. Fiz meus cartões de visita, fiz meus flyers, abri minha loja, fiz meu letreiro. Cara, abri minha loja, botei um computador, uma mesinha, duas cadeiras na frente, tem um ar-condicionado. Ah, mas você teve alguma ajuda de aporte inicial ou você pegou o que você tinha juntado, guardado? Cara, eu não tinha nada guardado. Para isso, especificamente, eu não lembro se eu tive uma ajuda Uhum. específica, cara. Tipo, meus pais já estavam separados naquela época e eu já, cara, já ralava muito, assim, sabe? Tipo, eu pegava... Eu tô te contando essa parte, mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu estava fazendo dezenas de outras coisas. Tipo, no final de semana, eu estava na praia trabalhando como garçom porque eu queria grana para montar minha loja, entendeu? Ah, Então, eu estava fazendo o que precisa ser feito, entendeu? Então, aham, tipo, cara, eu tinha um objetivo claro na minha mente, eu quero abrir a minha gráfica, eu quero ter uma gráfica, eu vou abrir minha gráfica. E aí ninguém tirou aquilo da minha cabeça, minha mãe me apoiou, me ajudou como deu naquele momento, e entendi. eu fui atrás, entendeu? Uhum, Fui atrás e fiz acontecer, sabe? Putz, tive a ajuda de muita gente, com certeza. Mas eu fui atrás, fiz a minha uhum, parte. sim. Aí eu abri, naquele tempo ali eu conheci alguns clientes na gráfica também, né? Aham, Obviamente. Comecei a fazer muito trabalho, cara, muito trabalho. E aí o que eu fazia para ser conhecido também, né? Para as pessoas saberem que eu tinha um serviço? Eu fiz um flyer com alguns preços diferenciados, com material de qualidade e tal. Eu peguei a minha mochilinha, fui para o centro de Cabo Frio. Aí no centro de Cabo Frio tem a Praça Porto Rocha, mas numa praça grandona, assim, bem reta, estacionamento dos dois lados e loja dos dois lados, aham. né? Mochilinha nas costas com 1000 flyers. Eu pegava um bolo, vinha na mão, vinha prendendo em todos os carros. Depois eu ia de porta em porta em todas as lojas, andando, caminhando. Passava o dia todo fazendo isso. Depois ia para casa barra loja, fazia as artes que eu tinha que fazer, começava a receber ligação, mensagem, e-mail, e foi assim que eu fui construindo, entendeu? Então, tipo, Entendi. cara, as coisas não caíram do céu assim, Aham. mas todas as coisas que eu tomei a atitude para fazer, as portas se abriram, entendeu? E você testou estratégias, né? Porque essa de colocar nos Testei. carros foi uma sacada de conquistar um público-alvo, né? De vender o produto, né? Cara, que história de garçom a empreendedor, a o cara que fazia tudo na gráfica. Ah, tem bastante coisa ainda. Eu acredito também que esse período foi de grande aprendizado, inclusive, para entender o que o cliente necessitava, né? Que é algo que você fala muito, sobre você Foi. entender a expectativa desse cliente. Então, eu acho que esse foi um processo de muito aprendizado para você. Foi, cara. Foi um processo de grande aprendizado para entender tudo isso. E, assim, todo esse momento de, cara, de fazer tudo isso acontecer, aí eu acabei fazendo muito trabalho, fiz, putz, grandes trabalhos na região, grande parte do letreiro grandes, das empresas grandes, trabalhos grandes foi eu que tinha feito na época, tipo, tinha uma WhatsApp lá na época e foi a minha maior venda, assim, de letreiro, por exemplo, foi um letreiro de 300 e poucos mil reais, assim, que eu vendi para a WhatsApp, era lá. E aí já era em outro tópico, né? Foi um pouco mais para frente, eu estou adiantando a história, mas já era em ACM, era um outro material já que eu já estava aprendendo coisas diferentes, não era em lona, mas era Aham. um tipo de material que tinha uma durabilidade de 10 anos, muito mais caro e etc e tal.
Mas eu tive dentro desse período de gráfica até chegar no digital, cara, eu fiz muita coisa, né? Desde a minha lojinha de JB Publicidade, até eu fechei ela, meio que passei pelo vale, cara, quebrei, depois reabri de novo. Mas nesse período eu estava final de ano sempre, cara, trabalhando na praia como garçom, e à noite, durante a semana, eu abria a loja de manhã, 9 horas, atendia os clientes, fazia as coisas que tinha que fazer, tinha que levar letreiro, instalar letreiro, eu instalava, Aham. instalar adesivo nas portas de vidro lá, eu instalava, em carro eu instalava. Aí comecei a entender as oportunidades, então, tipo, eleição, eu sempre tinha o melhor preço, né? Então, tipo, comecei a aproveitar muito bem os períodos de eleição. Cara, os caras tinham... Eu consegui me conectar com muita gente, as coisas foram acontecendo Sim. a partir do meu movimento, até que um dia, que aí foi a minha conexão com o digital mesmo, Aham. até que um dia um cliente me perguntou assim, você faz site? Hum. Ele me fez essa pergunta. Aí essa pergunta foi uma pergunta chave. E eu respondi, faço. Ele perguntou, quanto é? Eu falei, o que você quer? Preciso fazer um orçamento. Aí eu falei, Aham. eu quero isso, isso, isso. Você já viu algum site parecido com o que você quer? Aí ele me mostrou um site parecido com o que ele queria e falou, cara, eu quero isso. Eu falei, beleza, vou fazer um orçamento e te envio amanhã. Uhum. O que eu fiz? Eu fui para casa, internet, pesquisei site, fazer site, Como fazer site? site. Putz, vi site a R$ 3.000, R$ 5.000. Eu já Aham. era um bom vendedor naquela época. Falei, cara, tá aqui o orçamento do seu site. Vai. Aí, pô, vi toda a construção, o que ele queria. Eu falei, seu site pode ter isso, 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 tudo que você quer, mas essas coisas aqui. E, cara, R$ 5.000 você pode me pagar aí em X vezes. Cara, e na época devia ser muita Aí grana já, né? 5K era grana pra caraca. era, né? E eu fechei essa venda. Quando eu fechei essa venda, eu falei assim, eu estou rico. Porque eu vou vender site igual um Aham. maluco agora. Sim. Fechei. Aí eu falei, beleza. Vendi. Recebi a primeira parte. Aquele sinal de 50%, famoso sinal de 50%. Aham. E agora? Fechei a parte. Ele, quanto tempo você me entrega? Eu falei, 30 dias. Tá Foi o zoando. prazo médio que eu vi nos sites, né? Nos sites estavam vendendo site, nas empresas estavam vendendo Uhum. site. E o que eu fiz? Eu fui para a internet de novo, pesquisei curso, e eu vou pesquisar, cara, hoje, que eu estava lembrando dessa história no final de semana. Eu vou Sim. pesquisar no meu e-mail aqui, que eu tenho esse e-mail até hoje, que eu usava naquela época. Chamava Cursos 7, o nome do lugar onde eu comprei um curso online de Caraca. WordPress. Aí eu aprendi sobre servidor, construir Aham. site, subir site, hospedar site, domínio, tudo sobre tecnologia para subir um site. Naquele momento eu aprendi com ele. Chama Cursos 7, não sei nem se Será, existe. será que existe ainda, cara, curso 7? Cara, seria da hora, eu vou pesquisar isso, velho. É. Aí eu aprendi num final de semana, eu matei o curso ali no sábado e domingo, e aí, cara, naquela semana eu construí o site, entreguei pro cara, e aquilo me ligou pro digital, porque a partir dali eu comecei a olhar para outro mundo. Eu falei, cara, tem Aham. muito mais coisas aqui do que eu tô vendo. Sim. Aí eu fui muito mais pro digital. Aí eu tive contato com algum americano, eu descobri o que estava acontecendo no mercado americano. Eu falei, como assim, cara? Aqui a gente nem tem internet direito, o que está acontecendo? Os caras já estavam ali, falando de ganhar milhões com infoproduto, com curso Sim. online. Havia o Richard Branson falando do livro dele, né? Aham. O Segredo da Mente Milionária, não. Eu esqueci o nome do livro, mas é um livro especificamente que fala sobre a pessoa montar um infoproduto e vender a sua experiência, né? Uhum. Essa é assim que nasceu a pegada dos infoprodutos. E era Mensageiro Milionário o nome do livro. Mensageiro milionário. Como você se torna um mensageiro milionário. Ou seja, você tem uma experiência, você empacota a sua experiência num produto digital e você vende aquilo para outras pessoas em escala. E aí você se torna um mensageiro milionário, né? Eu Resumindo até o livro. comprei o Mensageiro Milionário, ainda não li não. Ainda é atual? Hoje já é um outro tipo de mensageiro? Cara, não, é porque ali não, ele não, cara, aquilo é a essência do mercado digital, né? É atemporal. Antigamente as pessoas entravam no mercado digital, temporal. Entravam no mercado digital através desse livro ou do Trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss. Ah, sim, isso. Mas esse livro do Brandon, ele é um livro onde genuinamente ele passou ali
o que ele tinha vivido, ele fez o que ele estava vendendo e ele passou genuinamente ali a mensagem que é, cara, cada um tem sua experiência, esse é um mercado que é para todo mundo, cada um tem sua experiência de vida, mesmo que você faça a mesma coisa que eu, a sua experiência de vida vai te dar um ponto de vista completamente diferente do que o meu, então não importa se vão ter milhões de pessoas falando a mesma coisa, elas sempre vão ser diferentes, porque você é único e tudo mais. E o que você precisa fazer? Você precisa conseguir documentar e empacotar toda a sua trajetória, entendeu? Okay. E aí, você vê o livro Ruby como um artista, que é mais recente, ele fala de documentar o seu dia a dia. Como que você cria conteúdo? Documente o seu dia a dia, entendeu? Então, tipo, aquele foi o precursor, assim, foi como... no Brasil só se falavam disso. Quando pegou aqui, cara, só tinha vídeo no YouTube disso, né? Desse livro, ou trabalho 4 horas por semana. Você sabe o que eu acho um pouco mais financeiro. Eu fiz uma viagem agora, fiquei imaginando agora você numa sala com Flávio Augusto, que deve ter acontecido algumas vezes, e você lembrando assim, pô, um dos letreiros mais importantes da minha carreira foi o letreiro da WhatsApp que eu fiz. Deve ser doido ligar esses pontos assim, né? Muito louco. Que você tá de repente... Eu ainda não falei. Muito louco isso, cara. Ainda não tive essa oportunidade de contar isso pro Flávio, mas recentemente, umas 2 semanas atrás, a gente estava nesse cenário, tá? A gente estava numa mesa de reunião, estava eu, o Flávio Augusto, Thiago Nigro, a gente estava conversando sobre um projeto do Flávio e eu não tive a chance de contar isso, mas em algum momento eu vou contar isso para ele. Mas cara, deve ser já demais, pensei né? Diversas vezes, cara. Deve ser demais, velho. Agora você tá num lugar em que aquilo tudo te trouxe a isso, né? Isso tudo, na verdade, muito doido, né? Todo esse esforço. Doido. Cada passo, uma história muito bonita de crescimento, de resiliência e de muita criatividade, né? E o poder eu acho interessante, você trouxe uma vez a frase daquela série Tweets, onde vencedores não contam desculpas, algo do tipo. E você não contou desculpas, você simplesmente disse, eu sei fazer o site, correu atrás, buscou as ferramentas necessárias para fazer. Que é eu gosto muito de falar sobre uma frase que é: quem não faz acontecer, vê acontecendo. E você não viu acontecendo, você fez e trilhou aí essa jornada muito linda. E antes de seguir, tira uma dúvida. Essa obstinação, essa clareza de objetivo, ela não é muito comum, assim. A gente ouve muitas histórias de carreira e você me parece que construía objetivos com uma certa clareza. Tipo, ó, vou ter a minha gráfica e agora descobri uma possibilidade online. Isso, uma questão que eu vejo muito, isso também está conectado porque o conjunto de atividades que envolvia esses empreendimentos era algo muito prazeroso para você? Ou não, você, como todo mundo, eu sei que tem algo que te dá prazer nessa jornada e coisas que deviam ser chatas, burocráticas, difíceis. Mas o que das atividades te conectava mais, assim, que deu essa veia? Ou era muito clareza de um objetivo, ó, na minha vida eu quero conquistar tal coisa. Como é que foi isso? Boa, cara. Cara, ó, eu gosto muito de falar sobre objetivo, né? Tudo que eu faço tem que ter um objetivo fim, e isso é bom e ruim, tá? Acho que como todas as coisas, em certa medida, né? Dependendo da dose, ele é bom ou ruim, né? Ele pode te matar ou te fazer viver para sempre. Então, eu sempre tive um objetivo muito claro, cara. Se eu ligasse o videogame para jogar videogame, eu tinha um objetivo claro e eu ia até alcançar aquele objetivo. Se eu fosse jogar bola, eu ia alcançar aquele objetivo, mesmo que fosse um futebolzinho com os amigos, divertido. Eu era o cara meio que, entre aspas, chato, porque eu não queria perder, porque eu entrava e queria ganhar. Então, aquele era o meu objetivo. Então, se alguém ficava de moleza, eu falava, velho, para de moleza, vamos seguir, vamos lá, dar o máximo e tal. Então, tipo, eu tinha um objetivo claro, que eu não queria a vida que eu tinha, eu queria uma vida melhor, entendeu? Saquei. E é importante dizer que, cara, não tinha nada de especial. Eu era um garoto que, eu me considerava muito preguiçoso, né? Na adolescência ali. Sim. Um moleque preguiçoso, que não tinha, sabe? Um adolescente. Tinha nada, não queria nada com nada, mas em algum momento aquilo virou por coisas que aconteceram e por coisas que eu vi. E aí eu sempre falo com os amigos que eu vejo que estão nessa situação, as pessoas nessa situação, que é assim, cara, você tem que enxergar uma coisa que está fora do que você está vivendo, entendeu?
Uhum. E aí foi importante o Flávio Augusto, porque eu enxerguei o Flávio no Geração de Valor quando ele estava começando. Foi um paralelo ali que eu estava começando a empreender e tal. Então, putz, 18, 19, 20 anos ali, a minha escola de empreendedorismo foi o Flávio Augusto. Oh. Então, esse é o tempo que eu bem no começo do GV, do Geração de Valor. E o Flávio era um cara, assim, muito com as coisas que eu acreditava, né? Que eu acredito. Né? Ele falava, cara, você tem que honrar sua palavra, você tem que ser leal, você tem que fazer as coisas que precisam ser feitas, você tem que querer algo a mais da vida, você tem que batalhar duro e honestamente para isso. Então, eu olhava para aquilo e via também meu pai ralando pra caramba. Eu falei, mano, é isso, entendeu? Uhum. Apesar das decisões ruins que meu pai tinha tomado, que deixou a gente numa situação ruim, tudo que aconteceu na minha vida, sofri, perdi para aquilo em alguns determinados momentos, né? De altos e baixos, mas eu nunca desisti, entendeu? Sim. Nunca desisti. Então, eu tinha como objetivo claro, eu queria uma outra vida. E a vida que eu queria era, cara, eu queria mais conforto, eu queria dar uma vida melhor para minha mãe, eu queria viver uma vida melhor, morar numa casa melhor, morar em outro lugar. Eu queria todas essas coisas, entendeu? Entendi. E eu sabia que a forma de alcançar aquilo é, cara, não vai cair no meu colo, eu preciso trabalhar e produzir. E aí eu fui caminhando, e eu costumo dizer também que eu não fazia exatamente o que eu gostava. Não era uma coisa que era a minha diversão e eu transformei em hobby. Não era um hobby que eu transformei em dinheiro. Meu hobby era jogar videogame e jogar bola. Sim. É meu hobby até hoje. Mas eu não transformei isso em dinheiro, né? Hoje, tipo, a gente tem muito mais facilidade para transformar isso em dinheiro. Mas naquela época eu não tinha essa visão. Eu encontrei um lugar onde tinha as coisas um pouco de coisas que eu gostava e eu adoro um desafio. Então, cara, eu me colocava de frente para desafio, eu falava, eu vou destruir isso aqui, eu vou detonar. E eu ia com tudo, com toda a minha vontade. Então, um objetivo claro me ajudou bastante, assim, sabe? E ter exemplos, ter lugares ou pessoas que você olha assim e fala assim, caramba, eu quero isso aqui para mim, entendeu? E aí achar que você merece, eu mereço isso aqui, então eu vou fazer por merecer, eu vou trabalhar e para alcançar. Essa foi a chave, né? A ausência de objetivos a gente chama de anomia. Quem não tem objetivo, quem não tem clareza, vai cair na cilada de qualquer caminho serve. E você falou muito bem dito assim, na verdade, o contrário também é ruim às vezes, né? Que é a obsessão por determinados objetivos também pode gerar repercussões negativas, mas a falta, cara, sem dúvida, diminui aí a capacidade de a gente se concentrar numa jornada, seja ela qual for. E aí, cara, vou continuar aí que eu tô vidrado aqui, viu? Caraca, velho. Muito bom. Aí eu cheguei no digital, né? Foi aí que eu parei, né? Cheguei no digital. E agora? Diga, Jô. Fala, Jô. Antes de você continuar, eu queria até compartilhar com você. Eu recebi uma mensagem e analisando aí a sua trajetória, ela super está alinhada, né? Que é a história do orvalho, né? O significado do orvalho. E eu não tinha parado para pensar nisso, né? Que o orvalho são aquelas minúsculas gotículas, né, de umidade no ar que aparece na superfície ou no final do dia ou na manhã. E muitas vezes a planta, o gado ou os objetos, eles recebem muito calor durante o dia. E é necessário o tempo de você se refazer. Então, eu acredito que essa sua trajetória, ela foi justamente aquele calor, aquele trabalho, né, por muitos obstáculos, mas em algum momento houve a formação do seu orvalho, ou na calada da noite, ou no início da manhã, porque a questão do orvalho, né, para a vegetação, ele traz alívio, fornecendo aquelas gotículas de água para sustentar. Então, na sua trajetória, essas pessoas podem ser consideradas como águas que, de certa forma, proporcionou a formação do seu orvalho e te sustentou de alguma forma, né? Para que você continuasse aí com esses desafios e superá-los. Que bonito isso, viu? Olha aí, viu? Caraca! Que bonito isso! Muito bem. Ele foi falando e eu fui observando a formação do orvalho na vida dele. É a inspiração, né, Jô? É a inspiração. Pessoas que inspiraram, que convidaram ao movimento, que renovaram para isso. Muito bom, cara.
Ó, eu tô vidrado nessa história. Eu quero saber de vender site para o lançamento e tal. Como é que foi isso? Tem história aí ainda, cara. Aí nesse tempo, eu já estava, acho que, sei lá, perto nos 20 já, e eu já estava acompanhando o Flávio, já indo a eventos, né, do meio, do nicho. Eu já tinha, em 2012, participado do Startup Weekend Brasil, então foi perto dos 22 aí já. Aham. E Startup Weekend Brasil, um evento mundial de empreendedorismo, né, patrocinado pela Google, Coca-Cola, Microsoft, pancada de outras grandes empresas que é ao redor do mundo. E basicamente é um fomentador do empreendedorismo e de criação de negócios, de tecnologia, né, ou usando tecnologia. Participei de um desse no Rio, e aí em 2014, 2013, participei em um ano, em 2012 2013. Fiz um em Cabo Frio, junto Hum. com meu amigo Pedro e Dudu, Marcos Eduardo e a Flávia. A gente participou também em 2012 juntos, criamos um projeto lá. Eu vou falar sobre o projeto, que esse projeto é interessante. Eu vou só voltar um pouquinho antes dessa conexão. Vou falar uma coisa que eu lembrei aqui, né? A Ju falou dessa questão do orvalho e tudo mais, e eu tô aqui contando as viradas, né? As Aham. viradas e tal, porque acho que isso inspira e são as coisas que a gente mais lembra, né? Também, né? E, querendo ou não, são as histórias mais legais de se contar. Uhum. Mas, putz, essa trajetória, ela não foi linear, né? Ela É. teve muitos vales, pô. Muitos vales, assim. Vales de sentar, chorar e desistir, entendeu? Quero Sim. desistir, dane-se. E aí você vai ficar rebelde por um tempo, É. e depois você volta para a trajetória e continua, Aham. né? Então, tipo, para eu entender naquela época foi muito difícil. Hoje eu entendo com mais clareza, mas ainda é difícil entender para mim o processo em algumas coisas Uhum. específicas. Uhum. Mas como um todo, eu compreendo a importância disso, Sim. que a jornada ela é mais importante do que o final, assim, sabe? É isso aí. Não é a busca pelo pote de ouro, cara, toda aquela jornada de escorregar lá no arco-íris é da hora, entendeu? Uhum. Mesmo com Aham. todos os seus desafios. É. Então, não é o pote de ouro só, né? Então, o pote de ouro pelo pote de ouro, você está colocando seu coração em um lugar onde você nunca vai estar satisfeito, né? Saciado, né? Exato. Você vai estar sempre em busca de algo a mais que não é o que está faltando. Uhum. Mas nesse período, cara, de vales, assim, quando ela falou do orvalho, a única coisa que eu conseguia pensar na minha cabeça, assim, é, cara, onde eu buscava o reforço era em Jesus mesmo, não tinha outro lugar. Sim. Então, para mim, foi isso. Para outra pessoa pode ser outra coisa, mas para mim, cara, foi muito importante esse tempo. E aí eu acredito que as pessoas que apareceram na minha vida, elas foram muito direcionadas, sabe? Uhum. Porque, putz, Deus sabia mais dos meus sonhos do que eu mesmo e ele tinha coisas melhores para mim do que eu imaginava. Então, acho que tudo que aconteceu foi por ele, né? E tem acontecido por ele. Então, tipo, entender que aí tinha todas aquelas nuances, né? Putz, Uhum. beleza, acredito nisso, perco energia, vou desistir e tal, tá tudo dando errado. Mas eu Uhum. tava aprendendo coisas naquele momento, né? Sim. Então, eu passei muito momento difícil, cara, de pô, ser cabeça dura. Uhum. Imagina que você está indo por um caminho e tem diversas formas de ir para um caminho. Vou dar um exemplo aqui, né? Tem diversas formas de derrubar um prédio, certo? Você pode dar dinamite, você pode pegar dezenas e centenas de pessoas e ir na marreta, você Aham. pode pegar aquele guincho grandão com uma bola de ferro e putz, derrubar aquilo com as 5 boladas, Uhum. ou você pode ir sozinho com uma marreta. Uhum. E aí eu fui o cara, muitas vezes, que ia sozinho com a marreta, entendeu? Porque eu, putz, ultra esforçado, né? E aí tem um dado importante, uma informação importante, que é eu abandonei a escola no primeiro ano do ensino médio, porque eu não aguentava mais aquilo. Aquilo já não Cara, eu fazia mais tava pra sentido te para mim. perguntar isso, porque em nenhum momento Aham. você citou a questão formal e tal. Eu imaginei que Não, era algo assim. E aí. exato. Eu compreendi aquilo naquela época, sabe? Eu Né? tinha, pô, antes dos 20 ali, né? Então, naquela época eu já tinha compreendido aquilo. E eu falei, cara, eu não quero isso. E tinha entendido já que não era uma rebeldia de jovem, sabe? Era, cara, eu não quero isso, já sei o que eu quero, eu já tô, cara, trabalhando, já tô empreendendo, né? Eu me sinto assim já. Então eu vou Caraca. botar para quebrar. Aí eu abandonei, cara. Putz, até
quando a gente fala isso, né, todas as pessoas próximas, você é doido e não sei o que e tal. Mas eu também tinha o ser cabeça dura me ajudou e me atrapalhou, né? Uhum. Então, me ajudou em não ouvir o que as pessoas estavam falando, putz, vai estudar e tal, espera. Falei, cara, fazer, vamos lá, tem que agir, né? Só ação causa transformação, o resultado vai Uhum. vir depois que eu agir, ficar parado não dá nada. Então eu continuei. Só que, putz, eu tenho, assim, uma plena consciência de que eu estudei muito mais na minha vida do que se eu estivesse estudando de forma tradicional, assim, Exato. sem, não preciso nem fazer muita conta para isso. Eu Aham. continuo estudando até hoje, sabe? Você não Só parou, que eu você estava o pego, tempo inteiro pesquisando, estudando. tô o tempo todo, pô. Só que eu não tô fazendo coisas aleatórias que eu não vou precisar usar agora. É assim, Sim. eu preciso fazer um podcast. Eu vou e, cara, como que eu faço um podcast? Eu aprendo a fazer um podcast. Aham. Preciso construir uma página. Eu vou lá e como construir uma página? Eu pego, construir uma página. Então, todas aquelas pequenas experiências que eu contei aqui, o cara falou, fazer um site, faz um cartão, faz isso, faz aquilo outro. Tipo, eu tinha dúvida e eu perguntava como resolver aquela dúvida e eu fazia o que eu aprendia. Cara, você é uma prova viva da incapacidade que nós ainda temos na educação formal de realmente transformar para a resolução de problemas as pessoas, né? Você é a prova viva de que precisamos de um Ctrl Alt Del, um reboot total nos modelos Modelo tradicionais. atual. A gente estava conversando com o Walter Longo sobre isso, não foi, Joelise? E assim, a importância de a gente fazer esse redesenho. Porque você não parou de estudar, você apenas saiu de uma trilha que, em termos, inclusive, de crescimento para você, provavelmente levar para uma direção que bem diferente dessa, que você ia gastar muita energia vendo coisas que você não vai usar. No início da nossa conversa, o Juvenal ele trouxe algo muito interessante, que ele era muito curioso para saber o como das coisas. É. O que falta muito, inclusive, nesse modelo tradicional, é o como. E Exato, exato. o irônico é que hoje você manda educação para a vida das pessoas, né? E muito, né? Eu já palestrei muito em faculdade, velho. Era muito engraçado eu ia palestrar em faculdade. Eu falava pra galera sair, entendeu? É, aquele Eu discurso contava que eu que nunca tinha. o discurso de Stanford de Steve Jobs, ele começa falando assim: minha melhor coisa foi ter saído da faculdade. Ele tava palestrando na faculdade. Você manda também a galera sair? Sim, é muito engraçado. Mas é isso, cara. E não é fácil, sabe, essa Aham. trajetória. Ah, não sei como é o outro lado, porque eu não vivi, só consigo Aham. falar do que eu vejo, que ouço as outras pessoas falando, né? Mas eu só vejo gente falando, reclamando, né, de tudo que tá fazendo, né? Sim. Principalmente a nível de estudo. Então, cara, você ser autodidata e putz, fazer o que precisa ser feito, buscar correr atrás dos seus sonhos, é difícil, é desafiador, os problemas vão vir, o desânimo vai vir, mas Sim. precisa ter resiliência para seguir. Aí, voltando para a história, Aham. digital, né? Site para o infoproduto. Site para o infoproduto. Nesse meio tempo, cara, eu preciso continuar evoluindo e entender mais sobre o digital. Preciso Aham. agora aprender a fazer site, aprender a fazer tudo isso. Preciso ir para um lugar, que é antes ainda do Startup Week do Brasil, isso aqui. Preciso ir para um lugar onde eu, cara, consigo colocar isso em prática, né? Para eu continuar executando. Aí eu consegui um trampo numa consultoria, na empresa de consultoria na cidade, para ser a pessoa que não estrategista na época ainda, mas era a pessoa do marketing. Uhum. Então eu consegui uma vaga de marketing, sem ter uma faculdade de marketing. É. E eu naquele lugar fui dupla de consultoria de uma pessoa que, outra pessoa que foi muito importante na minha vida, foi o Pedro, meu grande irmão, Pedro Quintanilha, que deve conhecer, de mentalidade Uhum. empreendedora, etc e tal. A gente foi dupla de consultoria ali. Naquela época o Pedro estava fazendo pós e eu era o cara que tinha abandonado a escola, mas estava fazendo os trampos de marketing, ele estava fazendo pós de marketing na SPM, o cara muito inteligente, também avançado, assim, empreendedorzaço, tinha outro projeto naquela época, Peixe Urbano, esses projetos assim estavam Uhum. bombando, né? E Uhum. ele tinha construído com outro cara lá, o Busque Certo, que era parecido, com os projetos bombando e tal. E a gente se conectou, começou a trabalhar junto, a fazer as coisas juntos, e aí tinha um projeto de pós que conectava muito com o meu sonho de ter uma agência. Aí eu tive a gráfica, eu descobri o que o design fazia, né? Sim. Aí eu fui avançando nas coisas e falei, putz, quem faz site? Onde esse cara trabalha? Aí eu descobri que existia um mundo chamado agência.
Aham. mexia muito com criatividade, com estratégia de marketing e tal. Eu falei, caraca, eu quero esse lugar. É esse lugar que eu quero, dinâmico, fazendo coisa nova sempre, falando sobre vender produto, vender coisa, falando de tudo isso, criando estratégia. Eu quero esse lugar. E eu quero ter uma agência agora. Aí o Pedro tinha um projeto de pós. O projeto de pós dele era um projeto onde tinha um método que chamava acelerador digital. Uhum. Né? Ele também estudava já há um bom tempo a galera, os americanos, e ele montou um método em cima disso, e ele precisava validar aquele método, né? E aí, pô, a validação é bem do mundo de startup, né? E a Sim. gente foi na Startup Week junto e tal, a gente montou um projeto junto, chamava Flipay. Vou falar sobre o Flipay, que ele é interessante. E aí o Pedro montou esse projeto, finalizou a pós, falou, cara, você quer fazer isso aqui? Ó, o meu projeto é esse aqui, usa, né? Só que para validar você precisa vender, né? O produto só é validado quando ele é vendido de fato. E aí eu comprei, eu olhei para aquilo e falei assim, cara, faz sentido. Vou validar isso para você. Quanto? R$ 5.000. Eu falei, paguei R$ 5.000 para ele. Eu falei, beleza, eu vou pagar uma parte de dinheiro e uma parte de serviço. Aí tá, parte de dinheiro e parte de serviço. Na época ele estava montando mentalidade empreendedora com o Marcos Eduardo. Uhum. E a gente começou a ir para tudo quanto é evento junto, de marketing digital e tudo mais, de empreendedorismo. Aí eu validei o projeto, validei. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, comecei a pegar cliente extra, né? Uhum. E aí teve uma cena que foi assim, foi uma cena que foi meio que, cara, esse é o momento que você tem que sair fora daqui. Aconteceu. Sabe aquele momento que você fala assim, ó, sai fora daqui correndo. Foi Sério? uma cena que aconteceu comigo e com o Pedro no lugar onde a gente trabalhava, né? Nesse lugar onde a gente era dupla de consultoria. Pô, era um escritório lá no alto, bonitão, Sim. Cabo Frio, assim, você olhava pela janela, você via a praia, você via o mar, você via o canal, você via relance passando e tal, era da hora, assim. Aí ele chamou a gente na sala dele, né? Nosso chefe na época chamou eu e o Pedro na sala dele. Ele gostava muito da gente, a gente tinha feito, inclusive, isso que eu falo que o meu primeiro lançamento foi em 2013, porque foi lá, foi a primeira vez que a gente assistiu o Jeff Walker e executou um lançamento presencial. Aham. Executou aqui o webinar que a galera faz online, a gente fez presencial, lotou uma sala para ele vender. Enfim, todo mundo queria colar na gente, cidade pequena, a gente, putz, fazia o negócio bombar. Aí ele pegou a gente assim, abraçou um de cada lado, falou assim, cara, confio muito em vocês, não sei o que e tal, tô muito feliz e tal. Aí ele falou assim, ó, um de vocês vai estar em São Paulo cuidando, ele foi profético naquele dia. Um de vocês vai estar em São Paulo cuidando de do nosso escritório em São Paulo. Aham. E o outro vai estar aqui em Cabo Frio, com essa vista para o canal. E eu, com a minha esposa, tá vendo lá aquele barquinho passando? Vou estar lá naquele barquinho dando tchau para vocês. Caraca, velho. Ele foi profético ele foi muito importante para eu tomar minha decisão. Naquele momento eu pedi demissão. Uhum. E aí o Pedro falou assim, cara, você vai pedir demissão, você vai perder seu direito e tal. Não, deu seu direito. Eu falei, mano, tô saindo fora e tô indo abrir a minha agência. Putz. Pedi demissão, eu falei, a única coisa que eu quero, e eles estavam no momento começando a enrolar um monte de cliente, eu falei, mano, tô fora. A única coisa que eu quero é meu computador, e eu tenho esse computador até hoje, tá? Esse Sério? Você computador, ele vai guardou? ficar guardado para sempre. Foi o computador que eu fundei a Dinamiza. Ai, que legal, cara. Legal. Que Foi da legal. hora. Ó, de certa forma, Aí, o cara não sabia como ele tava não, inspirando, tava né? me inspirando, pô, pra caraca. Eu falei, como que você vai estar lá se eu que vou estar lá, entendeu? Não vai É, ser você que vai estar no barquinho, vai ser eu, pô. é. Pode E ele foi crer. profético, cara, porque ele falou assim, onde vocês vai estar lá em São Paulo, Uhum. cuidando do nosso escritório grandão e tudo mais, e tipo, eu tô em São Paulo, Sim. e o Pedro, ele tá em Cabo Frio. O Pedro pegou um escritório gigantesco, assim, em Cabo Frio, na Olha. beira do mar, na beira do canal, tudo de vidro, lindo. Aham. E ele vive o estilo de vida Que demais. que ele quer viver lá e, porra, de Cabo Frio, atendendo cliente no mundo todo. Não, e agora eu tô Mas eu fui para curioso pra São saber Paulo. cadê esse cara, velho? Quem é que tá dando tchau pra quem? Nunca mais ouvi falar dele, nunca mais mesmo. E aí isso aconteceu, cara, isso foi louco. Aí eu peguei meu computador, vazei, Uhum. comecei no quartinho da minha casa. Acho que tem um post disso, cara, horrível, uma foto horrível, com aquele computadorzinho Acer, um prato de canjica, apareceu na foto, um caderno, uma lata de Red Bull, e eu estava fazendo um projeto onde eu estava criando a logo, o nome da Dinamiza. Sim. Eu estava brainstormando aquilo. Aham.
Essa foto tá no meu feed, acho que lá para baixo, não sei se 2014, não faço ideia, mas tá lá pro final. E comecei no meu quarto, comecei a atender cliente, aí, cara, eu fazia tudo. O cara queria cartão, fazia cartão, por quê? Conheci o Fábio, né? Naquela época, eu já tinha me tornado representante da Padrão Polo, ou seja, as coisas já vinham no meu nome, as pessoas já mandavam direto para mim, eu já tinha um contato direto, eu já não precisava do intermédio do Fábio mais. Sim. Mano, e tem muita história aí, porque na época que eu era garçom, eu fui um tempo garçom ainda, que, final de ano, por alta temporada e tudo mais, para levantar uma grana, porque eu levantava grana, né? Sabia vender e tudo mais. E foi a minha escola de venda, foi ser garçom, cara. Foi a melhor coisa de vendas que eu tive na minha vida. Lidar, principalmente, era em Búzios, né? Então era gringo. Sim. Mano, era inglês, espanhol, italiano, todas as coisas, desenrolava tudo. E vendia muita coisa lá. Mas eu lembro assim, que eu ficava lá enquanto eu estava trabalhando de garçom, eu já estava com a JB Publicidade, né, ainda, e eu ficava com o telefone na cintura. Ou seja, final de semana a loja estava fechada, ou feriado a loja estava fechada, eu estava na praia trabalhando, e os caras ligavam pro número da loja, o celular estava na minha cintura, eu ia pro canto e atendia. JB Publicidade, boa tarde. Cara. Na praia. Né? O escritório era na praia, velho. O seu escritório era na praia. Exato, pô. E o restaurante onde eu era garçom se tornou meu cliente, porque ele fazia comandas. E aí, cara, os caras metiam a mão, assim, nos restaurantes de Búzios, porque ninguém sabia de nada e tal. Comanda, vendia as comandinhas preto e branco por não sei quantos mil e era, tipo, 1000 vezes mais caro. Eu falei, putz, tem uma oportunidade aqui, eu posso vender por 100 vezes mais caro e aí vai ficar muito barato para eles, vai ficar muito bom para mim. Sim. Aí, mano, eu fiquei anos servindo o restaurante com comanda, com um monte de coisa, até que chegou um momento que eu falei assim, cara, não preciso mais disso. Fábio, atende eles aqui agora. Aí eu fui passando meus clientes para as pessoas que me ajudaram ao longo do caminho. Sim, sim. Então, tipo, Fábio, atende eles aqui, ó, eles vão fazer isso aqui para a vida toda, cara, tudo mais. E eu fui avançando. Mas esse era um caso importante. Então, eu me tornei um representante direto, cara, fazia tudo, estava conectado com todos os lugares, sacava já de marketing, já comecei a sacar de copy, de tráfego, comecei a fazer tráfego, na época Facebook, tráfego no Facebook, se pagava 10 centavos no lead. E aí começou a minha jornada no digital. Eu saí do quarto da minha casa, aluguei uma salinha em Cabo Frio, e aí olha o que aconteceu. Aluguei uma salinha, eu lembro dele até hoje, Rua Alberto Silveira, 1960. Fica gravado, né? Eu aluguei uma salinha, cara, sei lá, acho que era do tamanho que eu tô aqui hoje. Tinha um banheiro extra aqui só, eu botei uma mesa encostada na parede, um ar-condicionado, 4 cadeiras, mas só aí tinha eu. Na verdade, a gente começou com uma sala, né? Começamos com uma sala, isso aqui eu falei já foi quando eu saí para ficar só na minha sala. Aí nessa sala, aluguei essa sala desse mesmo tamanho, foi eu, o Pedro, o Marcos Eduardo e mais 2 amigos nossos que já tinham um projeto no digital, trabalhavam com AdSense e tudo mais. Aí a gente ficou todo mundo junto numa sala, a gente ficou junto ali. Então a gente, o Pedro saiu e a gente acabou ficando na mesma sala, trabalhando junto, e cada um cuidando do seu projeto. Sim. Putz, trampando, cara, malucamente. Aí depois eu peguei a sala da frente e fiquei só para mim, só para Dinamisa. Aí tive meu primeiro funcionário, meus primeiros clientes no digital para lançar e tudo mais. Fui fazendo site. Eu lembro que meu primeiro grande cliente, eu comecei atendendo empresa física, né? Fazendo tráfego para negócio local, né? Que tá bombando hoje, tráfego para negócio local. Naquela época eu já vendia isso pra caramba. Sim. Aí me tornei Google Partner, aí visitei a sede do Google e tudo isso, cara, só no trampo mesmo. Eu consegui fechar um grande negócio com uma telecom da região, era a maior telecom da região. Pô, eu sentava na mesa sem bar, maior cara de moleque, velho. O maior quadro de diretor, assim, a galera tudo mais velha, CEO, conversando com o CEO, apresentando a proposta. Eu falei para ele assim, deve ter olhado para minha cara. Hoje eu penso assim, se eu estivesse olhando para minha cara naquele momento, eu ia falar que moleque insolente. Eu olhei para a cara dele e falei assim, eu vou colocar nesse período, com essa ação, 10 mil novos assinantes. Eu não fazia ideia do que eu estava falando naquela época, na época da Copa de 2014. Sim. E aí eu fiz uma ação, eles iam dobrar a velocidade da internet das pessoas, mas assim, porque eles já tinham ganhado mais internet, não ia mudar nada para eles só iam dobrar. Aí eu fiz uma ação que chamava Amigo Indica. Aí para você, quer dobrar a sua internet? Indica 5 amigos. Mano, começou a chover indicação. Massa. A gente colocou uns 15 mil novos assinantes, todo mundo com internet dobrada, regaçamos.
Aí foi mais um case de sucesso, aí validou um pouco mais na região, aí ficando mais conhecido e tal. E aí, para o digital, eu comecei paralelo até flipar, né? Então, era meio que empresa local com lançamento, aí foi flopando para lançamento começar a ser só lançamento na agência. E daí Mas, pra nossa, foi duro. nomes grandes, como é que foi? Aí foi dureza, né? Eu fiz lançamento de tudo quanto é nicho que você imaginar, né? Então, Uhum. tipo, conversa com a galera hoje, eu tenho resposta para quase tudo, né? Porque eu fiz tudo também, design, página, tráfego, copy, É, gravar, editar. Então, tipo, foi louco, com um processo de fazer e aprender, muita relação. Mas eu já fiz lançamento de emagrecimento, negócio, de parto humanizado, caraca, parto humanizado. congresso online de engenharia civil, foi mais de 150 lançamentos. Então, tipo, de todos os nichos possíveis que você imaginar. Já fez de bolo? Aí eu fui, Já fez de bolo? bolo, culinária, dieta. Eu lembro que eu atendi, lancei uma portuguesa uma vez, uma dieta, era a dieta do Mediterrâneo, alguma coisa assim. Sim, dieta do Mediterrâneo. É saudável, dizem que é É, saudável. Aí saudável. você estuda tudo dos lançamentos? Cara, eu aprendo, né? Uhum. Aprendo, assim, não tudo profundamente, mas o que era necessário. Sim, Eu fui aprendendo, depois que eu li o livro Essencialismo, eu falei, putz, eu acertei aqui empiricamente, porque pô, ser essencial é você pegar só o que você precisa sim. para aquilo acontecer, entendeu? Eu Uhum. fui sendo essencial, sendo essencial, sendo essencial, sendo essencial, e isso foi me levando, né? Aí, putz, fazer faturamento, aí, caramba, cheguei um escritório em Brasília, escritório em Cabo Frio, 25 pessoas, Caraca. na agência, sócio, e lá, e fazia evento anual, levava a turma para um resort, para um lugar, todo ano, fazia, comecei a avançar, Uhum. fiquei o quê? Cara, foram uns 9 anos de Dinamiza, né? Sim. Só de lançamento digital, assim. Então, tipo, tem história pra caramba. Estamos em 2022, 9 anos, vai fazer 10 anos, faria 10 anos aí no começo do ano, eu acho, a Dinamiza. Mas tudo isso aqui que eu falei, caraca, que linha do tempo doida é essa, né? Porque foi tudo muito intenso, cara. Acho que uns 2 anos, tudo que eu te contei para trás aconteceu nos 2 anos. Caraca, rápido demais, velho. Foi tudo assim, sem parar, muita intensidade. E foi. E aí, pô, a linha mais reta assim, de tempo que teve foi com a Dinamiza mesmo, que foi só Dinamiza, e eu foquei, eu falei, caramba, não é isso, esse é meu negócio, vamos lá. Aí meu pensamento eu tinha uma visão muito clara, assim, cara, de vou crescer essa empresa. Uhum. Eu vejo um grande escritório, muita gente, e, cara, vai até vender, entendeu? E aí, o que aconteceu? Dinamiza. Chegou um momento assim, eu falei, mano, chega desse ritmo. Uhum. Aí fiz, lançamento com artista, com gente grande do mercado digital, mentorei muita gente de projeto de grande de digital, eu mentorei lá atrás, na montagem de toda essa estrutura. Aí eu falei, cara, aconteceu uma coisa pontual na minha vida, eu parei aqui, vou ter um tempo para mim agora. Uhum. Aí nesse tempo para mim, eu precisei desse tempo para mim para eu voltar e entender as coisas. E não foi muito rápido também, acho que, sei lá, talvez uns 6 meses, talvez, ou menos. Uhum. Foi onde eu me conectei para chegar aqui no grupo, né? Sim. Que aí foi o tempo que eu falei, vou parar para mim, aí o Joel me liga. Vou cuidar de mim. Aí o Joel me liga. O Joel me liga, cara, tenho um projeto desafiador aqui que você vai ficar maluco. Eu falei, puta merda, desafio, eu adoro desafio. É agora, né? Aí, ó, outro lance legal, Gil, da conexão. Porque o Joel procurou o Pedro falou assim, ele perguntou pro Pedro assim, cara, você tá na mentalidade empreendedora já, pô, o negócio dele rodando pra caraca. Falou assim, ó, ele perguntou pro Pedro, preciso de um cara sênior de marketing, assim, de vendas, bom, sênior, disponível. Aí o Pedro falou assim, cara, nesse exato momento, eu só conheço uma pessoa que consegue fazer o que você está querendo fazer. E Uhum. por incrível que pareça, ele está num momento onde ele se livrou de tudo. Olha É o aqui. Juvenal. Vou te passar o número dele, você liga para ele. Aí o Joel me seguiu no Instagram, eu falei, pronto, vai me ligar. Me ligou.
Quando ele me ligou, me apresentou a ideia, Grupo Primo, DNA Class, vem cuidar do DNA e não sei o que, tá, na época a proposta era para eu cuidar do DNA, isso foi 1 ano e 3 meses atrás, Uhum. e 1 ano e 4 meses atrás, e aí foi assim que eu vim pro Grupo Primo, eu falei, putz, estou aqui em Cabo Frio, todas as minhas coisas estão aqui, eu falei, putz, eu vou pensar sobre isso, e aí foi muito específico aquele tempo, tirei para me conectar mais com Deus, eu falei, cara, eu vou orar sobre isso, vou me aconselhar, e se eu tiver que ir, eu vou, e tudo mais, aí porém me aconselhei por 2 dias, tive uma resposta positiva, eu falei, preciso de um apartamento. Aí foi, vem esse final de semana, a gente vê um apartamento. Aí a Lalas, a esposa, já ouviu o apartamento para mim, aí eu procurei também e tal, eu fui visitar um apartamento. O primeiro apartamento que eu fiquei, eu gostei, tinha a única coisa que eu tinha pedido ali, eu falei, pai, eu só quero ter uma vista, se tiver uma vista tá de boa para mim. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi de cara, assim, foi a vista, eu falei, é esse, tá fechado. Pensei que ia pedir uma churrasqueira. Aluguei o apartamento, cara. Aluguei o apartamento rápido. Em 1 semana, voltei para Cabo Frio. Em 1 semana, eu já estava morando em São Paulo. Vendi todas as minhas coisas da casa de Cabo Frio, que não cabiam no apartamento. Comprei Sim. as coisas do apartamento e estava morando em São Paulo. E aí, para empreender hoje no Grupo Primo, né? Uhum. Então, tipo, até chegar nessa trajetória do Grupo Primo foi toda essa jornada. E muita coisa que eu não falei aqui que dá pra gente ficar falando por bastante tempo. Eu tô aqui, ó, vidrado. Eu entrei em flow total na sua história. Faltou você contar, você falou de um aplicativo que você tinha feito com o Pedro. O Flipei, né? Flipei. Cara, o Flipei foi em 2012, 13, tá? A data foi por aí, porque em 2012 a gente participou do Startup Weekend Rio, Brasil lá no Rio. Aí lá a gente levou esse projeto e montou esse projeto lá, né? A dinâmica do Startup Weekend é que você vai para lá e você tem um final de semana, 56 horas para montar um projeto. Sim. Do zero. Uhum. Aí a gente montou o Flipei. Por quê? Porque eu, o Pedro e o Dudu, Marcos Eduardo, sócio dele, a gente já estava olhando para o mercado americano e já estava vendo um movimento lá que hoje no Brasil bomba muito, né? Os caras chamam hoje de PLR aqui, né? Sim. Nada mais é do que aqueles produtos que você vende os direitos. Uhum. Então o Flipei, na época, a gente falou assim, cara, a gente está começando a fazer esse produto aqui, os americanos estão começando a vender os infoprodutos deles lá para outras pessoas. Uhum. Esse momento vai chegar aqui. Vamos montar um marketplace onde a gente vai juntar quem já tem um infoproduto, vai montar um outro negócio e tal, mas aquele infoproduto é bom e ele não quer deixar morrer, com pessoas que estão querendo começar, mas não tem um infoproduto. Uhum. A pessoa compra e segue e continua o projeto. Sim. A gente montou o Flipei, que era na dinâmica de flipar, né? De Uhum. mudar de projeto e tal. Aí naquela época, 2013, a gente estava olhando para esse lugar das coisas que estão acontecendo hoje já. Né? Que a gente errou por timing só, né? É uma coisa visionária, né, cara? De antecipação de mercado, de atenção. Cara, que energia, que história. Eu vou te contar, viu? Não esperava tantas reviravoltas e não esperava tanta coisa numa história. Eu juro que o cara garçom, empreendedor de 18, 17 anos, saiu da escola, muita coisa, viu? Parabéns, viu, Juvenal? Tô boquiaberto. Entrei em flow. E você, Jô? Também entrei em flow, uma história muito linda, inspiradora. Também sou movida, viu, Juvenal, a desafios. E assim, ouvindo você, essa trajetória, e falando ainda de conexão, vou deixar uma frase aqui para a gente refletir no finalzinho, que é uma frase que eu gosto muito, já que eu sou uma pessoa fascinada por conexões e conectar pessoas. Ela diz o seguinte: uma boa conexão é aquela na qual encontramos laços para entrelaçar e conectar, de certo modo, nossas vias e os nossos eixos. E pode ter certeza, Juvenal, que nesse momento eu entrelacei a minha via e o meu eixo, a sua jornada e sua história. Muito bom. Cara, e eu vi um filme aqui. É claro que a gente não viu todas as cenas desse filme, você contou bem aí que tem os momentos de vales, os momentos difíceis, mas incrível como você conseguiu nutrir resiliência à sua forma e continuou enfrentando, né? Eu acho que protagonismo não é sucesso, protagonismo é enfrentamento. E a sua história é uma história de enfrentamento, né? E tem muito desafio, que eu imagino que você tá como head de uma história também muito complexa deve ser muito desafiador todos os dias, né, cara? Os desafios mudam, né? Eles aumentam, né? No momento que você vai avançando, os desafios vão avançando junto.
E eu tenho certeza que a gente aqui, de certa forma, ouvindo a sua história, a gente não falou diretamente de marketing digital, mas você trouxe ensinamentos de vida que se Incrível. aplicam a isso tudo, né? Porque você falou de relacionamento, você fez uma coisa que às vezes muitas pessoas que a gente conversa sobre trajetória não fazem. Você valorizou todos aqueles que tiveram impacto na sua carreira e você contou como isso te engrandeceu e são graças a essas relações que você tá aqui hoje. Parabéns, viu, cara? Me inspirei total. Olha, eu, assim como as águas de um rio nunca mais são as mesmas, eu também não sou. Estamos nesse aperte o play, entrando em flow total. Ó, Juvenal, eu vou dizer pra vocês, a gente já tá aqui há 1h14 e, Nossa, e eu tô em flow, cara. Eu acho que não chegamos ainda na metade, mas infelizmente eu sei que seu tempo é apertado, mas assim, eu queria que você deixasse agora, para a galera que está ouvindo aqui, uma última mensagem assim do que você pode falar sobre carreira, sobre enfrentamento. Acho que a sua história fala muito, mas você, desde o começo você falou sobre legado, que você entra em projetos que ajudam a transformar vidas. E eu queria que esse episódio, assim como os trabalhos que a gente faz junto com o Joelise e o Aperte o Play, também tenham esse propósito, né? De tocar pessoas para transformar vidas. Então eu queria que você deixasse um pouquinho aí do que você daria dica para a galera que está começando, quem está aí explorando possibilidades na carreira, muitas vezes de forma divergente como a sua, né? Que é uma trilha que não é a tradicional. E aí, o que você deixa para a galera que está ouvindo? esse momento de dar reflexão é interessante. Mas dentro do que a gente tem falado aqui, tem uma coisa que, olhando assim para trás, eu sempre vejo, sempre quando eu conto, eu sempre vejo a mesma coisa, né? E vejo ela sendo perene, principalmente em todos os momentos. Acho que em todos os momentos, até o de vale, assim, sabe? Sim. A continuidade, né? A perseverança e tudo mais. Mas o entendimento de que, cara, eu precisava e eu preciso todo dia fazer a minha parte, sabe? Então, tipo, Uhum. importa no que você acredita, se você tem fé ou não e tudo mais, mas você precisa entender que as coisas que estão sob seu controle é você que precisa resolver. E aí você precisa entender que coisas são essas que estão sob seu controle, né? E na maioria das vezes são as coisas que você faz com as suas mãos, né? Uhum. Ou as coisas que estão ao seu alcance. E nunca as outras pessoas, porque isso não está sob seu controle. Então, putz, aquele espírito de reclamar de tudo, reclamar das pessoas, acho que é um atrapalho. Uhum. Então, tipo, fazer o que precisa ser feito, fazendo a sua parte e confiar que, cara, vai acontecer o que precisa acontecer para que o que você está trabalhando, pelo que você está trabalhando, seu objetivo, seus sonhos, eles sejam concretos e se realizem. Então, tipo, fazer o que precisa ser feito com honra. Acho que essa é Uau. a mensagem. Você sabe que o nosso play é a exploração da vida. E a sua história é uma história de exploração, de possibilidades, de caminho, de trilhas. Eu acho que tá muito nessa veia do empreendedor. E é esse o convite que nós fazemos às pessoas aqui. Apertem o play daquilo que você pode controlar e se jogue, explore as possibilidades. Você, apesar de não ter seguido a trajetória formal da educação, você trouxe aqui muita sabedoria, você trouxe aqui o que é talvez o mais importante do ser humano, que é o olhar curioso, e agradecer aqueles que te impactaram positivamente. Tô encantado, velho. Tô encantado. Quero te conhecer aqui na Bahia logo. Venha logo aqui Uhum. pra Bahia para a gente conversar e eu saber mais detalhes dessas histórias. Que eu tô, cara, demais, demais, demais. Você realmente é aquela pessoa fora de série. Fora de série. É o Sua história e trajetória realmente é fora de série. E assim como o Lucas, também me encontro no Flow e espero completar, inclusive, esse Flow em outros momentos, porque existem muitas histórias aí que ainda não foram contadas. É isso aí, com certeza. Bastante, gente. Ô, Obrigado pelo convite. e só pra gente fechar rapidão, eu queria que você deixasse aí como as pessoas podem se conectar com você, né? Porque eu sei que você tá lá e tem um trabalho legal nas redes, tem um canal no YouTube, então coloca aí pra gente ajudar as pessoas a te acharem, te conectarem. É fácil, viu, gente? É muito fácil. É fácil. É fácil, é fácil. É Juvenal Valentim no Instagram e no YouTube, mas principalmente no Insta. @Juvenal Valentim.
Pô, valeu, cara. Brigadão. Foi um Valeu. prazer imenso e até a próxima, viu? Obrigado. Valeu, Juvenal. Valeu, Lucas. Valeu, Jô. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Ficamos por aqui com um episódio incrível do Aperte o Play. Se você tá inspirado como eu, compartilhe, jogue pro universo, mande pra quem você achar importante. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Apertar o play com a gente é explorar a vida. Uma história incrível que vai entrar aqui pros anais do Aperte o Play. Um abraço, até a próxima. Valeu!